Bom dia, princesas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o poder do jejum. Mas eu não tô aqui para falar para você como fazer um jejum, por que fazer o jejum, de que forma fazer esse jejum, né? E o que que o jejum é na vida das pessoas. Não, eu quero falar aqui do jejum que eu fiz e uma forma bem prática daquilo que aconteceu. Na verdade, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho de algo que aconteceu na minha vida profissional, né? E já tem um tempinho que eu tô querendo compartilhar sobre isso com vocês, e eu acho que esse é o momento certo de estar fazendo esse vídeo, estar falando sobre esse assunto aqui no nosso canal. Então, nós vamos falar hoje sobre o poder do jejum. E claro, sempre alinhado com as orações, que é a parte mais importante. Mais de 2 anos atrás, eu resolvi fazer um jejum. Eu estava no início da minha caminhada com Jesus, eu estava no início de muitas coisas assim, espirituais acontecendo na minha vida. E eu decidi fazer um jejum de 21 dias, pelas questões espirituais mesmo, não tinha nada a ver com especificamente com o trabalho, nada dessa forma. E eu resolvi tirar 21 dias para fazer um jejum. E não foi um jejum assim que eu cortei muita coisa, ou que deixei de comer por 21 dias, não foi nada disso. Foi assim aquele jejum que a gente pode falar que é um jejum parcial. Você tirar algo que você gosta da sua vida por 21 dias. E no final dos 21 dias, eu estava na fábrica, né, onde eu trabalhava, em meio a muitas crises de ansiedade, e nesse dia eu tive uma crise de ansiedade e pedi para sair mais cedo. No estacionamento da fábrica tinha um batentezinho onde eu fiquei sentada esperando o carro da empreiteira vir me buscar, né, para levar para casa. Nessa época eu não dirigia ainda. E eu lembro que nesse momento eu olhei para o céu assim e pedi para Deus assim que ele me desse um serviço que alegrasse realmente o meu coração, porque na verdade eu não estava feliz naquela fábrica onde eu estava. Não era por questões das pessoas, não era por questões do meu serviço, era era responsável por estar sentindo aquilo dali. Algo me incomodava. Eu tinha terminado de fazer a minha faculdade aqui no Japão de pedagogia e, na verdade, eu nunca pensei em trabalhar na área aqui no Japão, né? Eu sempre falei que eu iria trabalhar como pedagoga quando eu voltasse para o Brasil. Mas, né, às vezes a gente faz planos e Deus, ele faz os planos deles para nossa vida e que são muito melhores, né? Bom, voltando ao nosso testemunho. Então eu pedi para Deus assim que ele me desse um emprego que realmente alegrasse meu coração. Ali ficou aquele pedido para Deus. E eu lembro que eu estava assim num momento muito difícil, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, as crises de ansiedade, né, naquela época. E eu decidi ligar para a empreiteira, trabalhava na época, e eu pedi que eles me dessem uma semana de folga. Isso era uma quinta-feira. Mas eu sabia que era difícil eles darem uma semana de folga, assim, sem muitos motivos. Mas como eles sabiam que eu estava vivendo um período difícil em questão da ansiedade, né? 10 minutos depois que eu desliguei o telefone, a moça da empreiteira ligou para mim e falou: não, tudo bem, eu vou dar. Eles falaram que podem dar uma semana de folga para você. Mas amanhã, que é sexta-feira, você vai trabalhar e a partir de segunda você fica a semana de folga. Eu falei, tudo bem, ok, né? Aí fui trabalhar na sexta e comecei a ter a minha semana de folga na segunda seguinte. Nessa semana de folga, eu fiquei em casa, orando, ouvindo a palavra de Deus. E no final dessa semana, né, foi interessante que na sexta-feira me ligaram do Centro de Desenvolvimento de onde eu trabalho. Me ligaram e falaram assim, olha, me passaram o seu número, me indicaram você, que você fez o curso de pedagogia e a gente queria saber se você não quer fazer arubaito aqui, dia de sábado, fazendo as terapias com as crianças. E eu não entendia nada que a pessoa estava falando assim por telefone, eu não sabia como seria o serviço, né? E naquela mesma hora eu falei, tá, eu aceito. Assim, ainda um pouco confusa no que seria, mas eu entendia que era dentro da minha área de pedagogia,
Então, para mim, era maravilhoso, né? Naquele momento. A pessoa perguntou para mim, né? Quando você pode vir fazer a entrevista? Aí eu falei, posso ir amanhã. Então, no sábado mesmo eu fui fazer a entrevista, fiz a entrevista, levei meu currículo, conheci o local, conheci como que seria o meu trabalho, né? E depois, né, desse tempo, na semana seguinte, no meio da semana, mais ou menos, me ligaram dessa empresa e me perguntaram se eu não queria o trabalho, mas não seria na minha cidade, seria na cidade vizinha, que dá 40 minutos daqui da minha cidade. E na hora eu fiquei com medo, fiquei assim meio receosa, porque ainda estava na época do Covid, e eu iria ter que pegar trem, porque eu não dirigia ainda. E aí eu fiquei naquela guerra assim comigo, se eu vou, se eu não vou. Eu decidi ir. Foi a decisão mais assertiva que eu já fiz na minha vida, sabe? Eu sempre pensei em trabalhar na área de educação especial, desde quando eu comecei a faculdade de pedagogia. E aí você vê que Deus, ele conhece o seu coração, né? E às vezes você fala que não vai fazer isso naquele lugar onde Deus te plantou, e ele planeja totalmente diferente daquilo que você pediu. Quando eu pedi para Deus que me desse um trabalho que alegrasse meu coração, poderia ser em outra fábrica, poderia ser em qualquer outro lugar, sabe? Mas Deus, ele conhecia assim o desejo assim que eu tinha de trabalhar na área de educação especial. E estava terminando o mês de março, quase na última semana. E eu precisava decidir se eu ia começar no dia 1º de abril ou não. E eu precisava falar para a empreiteira que eu ia sair, assim, sabe? De uma hora para outra. E aqui no Japão é muito ruim você sair de uma hora para outra, porque depois, se você quiser voltar para a fábrica, para a empreiteira, é um olhar diferente. Eles não vão te aceitar porque você saiu de uma forma que não é legal. Então eu conversei com a empreiteira, eu falei que eu estava indo trabalhar na área que eu me formei, então seria muito bom para mim, né? E a empreiteira passou para a fábrica e no último dia, assim, foi uma decisão que foi assim uma semana só, sabe, para a fábrica. E os líderes dessa fábrica, né, os chefes dessa fábrica, vieram conversar comigo através da tradutora, claro, né? Eu não sei Nihongo, falando assim que as portas daquele lugar estariam abertas, continuariam abertas para mim, que eles ficaram assim felizes, né? Porque eu estava indo trabalhar numa área que eu escolhi, né? Então, eles deixaram as portas abertas para mim, né? Eu, tipo assim, não foi aquela saída de uma semana ali que eu tive que avisar que saí e tal, e eles não tiveram tempo de colocar pessoas no meu lugar, mas eu saí em paz, né? E eu saí sabendo que eles também não ficaram com sentimentos ruins em relação à minha saída, entendeu? Porque a gente sabe que é ruim você tá contando com aquela pessoa ali e de repente ela do dia para noite não vai mais, e aí você tem que colocar outras pessoas no lugar por questão de organização mesmo, né? Então, assim, o que eu queria falar para você nesse vídeo é que Deus, ele faz infinitamente mais mesmo do que aquilo que a gente sonha, do que aquilo que a gente pensa, né? Às vezes a nossa boca libera palavras que não são bênçãos, mas Deus, ele vem e nos traz algo que é bênção para nossa vida, sabe? E naquele serviço que eu estou até hoje, no Centro de Desenvolvimento Infantil, né? Que eu estou até hoje, Deus, ele tem trabalhado na minha vida através das crianças que eu atendo, através das pessoas que eu conheço, da forma de lidar, da forma que as pessoas se aproximam de mim, da forma que eu me aproximo das pessoas. E naquele lugar eu tenho aprendido muita coisa sobre Deus. Eu tenho vivenciado assim Deus todos os dias naquele lugar, sabe? Não é algo assim que eu tô falando pra te emocionar aí do outro lado. Não é algo que eu tô falando pra ser aquele testemunho lindo, sabe? Assim, de realização profissional. Não, é aquilo que realmente está dentro do meu coração. Ali eu aprendi a amar mais, a abraçar mais. Eu aprendi a pedir ajuda,
né? A ser ajudada, a ajudar mais, nossa, é uma experiência assim incrível, né? Nesse lugar. E eu acho assim que quando a gente toma a decisão na direção certa, que foi a direção que Deus nos deu, eu acho que assim as coisas ficam tão mais tranquilas, tão mais calmas, sabe? E era esse o testemunho que eu queria deixar para vocês, né? Eu fiz um jejum de 21 dias e o jejum é aquilo que ele abriu as portas, sabe? Abriu a minha visão, abriu também as minhas questões, o meu pensamento limitado que eu tinha em relação a não trabalhar na minha área aqui no Japão. Então, Deus ele fez o mover dele sobre a minha vida. Esse é o meu testemunho e eu digo para você, o jejum, ele tem poder de abrir portas e tem o poder de fechar as portas erradas também. Então, quando a gente faz um jejum com muita oração, de todo o nosso coração, Deus ele vai abrindo o nosso entendimento, o nosso conhecimento, vai nos dando sabedoria, vai nos direcionando aquilo que é o propósito dele na nossa vida. Então, por isso que é importante, né, a gente tá orando e pedindo o direcionamento de Deus a tudo que a gente vai fazer. E o jejum, ele vai matando a nossa carne, né? Ele é aquele hábito, né, que a gente tem que ter para que a nossa carne venha a ser mortificada, né? Para que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida. E é esse o meu testemunho da minha vida profissional. Eu estou há mais de 2 anos nessa mesma empresa, muito feliz, alegre, sabe? Existem desafios, como todos os outros lugares, né? Mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta, nossa, é algo que que eu não consigo explicar, né? Assim. Então, eu digo a vocês, estejam sempre em alinhamento com o Espírito Santo, né? Eu sei que tem momentos que a gente tá ali sem saber o que fazer, que rumo tomar. Ore, jejue, porque no jejum existe um poder sobrenatural do mover no Espírito sobre a nossa vida. Então é esse o testemunho que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Beijo e até o próximo. Bye!